em produtividade. Apesar de tudo, um americano é 4 vezes mais produtivo que a gente. O sueco é 3 a 3,5 mais produtivo que nós, que o brasileiro. Então, por que há essa diferença tão grande assim? Nós trabalhamos na média, somando tudo, todas as cargas horárias de diferentes empresas, diferentes categorias, nós trabalhamos em média 39,2 horas semanais. Então, é óbvio, há categorias como a que você falou, call center, telemarketing, que é insano, uma escala onde se trabalha 6 dias e descansa 1. Você não tem aquele tempo para cuidar das suas coisas, da sua vida e dar aquela devida atenção à família. Ainda mais se trabalhar em São Paulo e morar aqui, né? Suzano, Ferraz e tal. 1 hora e meia de trem. Então, eu e o Mike, a gente compartilha disso aí também, essas realidades, né? Mas, assim, o brasileiro, apesar de trabalhar uma média próxima, que não está muito diferente da média mundial. 39, 40 é a média mundial. Embora haja países que já foi citado, é argumento, digamos assim, da esquerda, há países que trabalham 36 horas, a qualidade de vida é melhor, mas eles estão num outro patamar. Devo entender? É como, o vizinho aqui do lado tem uma Ferrari. Sim, mas qual é o patamar dele? O que ele tem? Como que ele chegou lá? É outra realidade. E essas realidades, dentro dessa análise, dentro de uma análise macroeconômica, ela é muito complexa. Então, a gente não pode dar um passo ainda sem atingir o nível de qualidade e competitividade internacional que esses países têm. Nós estamos a décadas de distância de uma Noruega, de uma Suécia, de um Estados Unidos, até mesmo da China. A China é um modelo econômico até à parte. Ela consegue conviver com os dois modelos, socialismo e o capitalismo. Isso entra nesse contexto, onde ela sabe direcionar as melhores opções, né? Ela teve uma abordagem totalmente diferente. Então, é um caso à parte, ao fazer análise de modelos econômicos. Mas o Brasil, nesse momento, ele tem que tomar muito cuidado na atual gestão, que há outras prioridades. Uma delas influencia no que nós chamamos de tripé macroeconômico, coisa que a gente ensina aqui na FATEC Ferraz, né? Então, você tem que tomar cuidado ao câmbio, né? Só atrelar a nossa moeda ao dólar. Não é o momento de sair disso daí. Todas as economias que tentaram desvincular do câmbio flutuante dólar despencaram, tiveram de voltar. O segundo, inflação, que eu acho que o governo tem que tomar muito cuidado ao pressionar Banco Central, ao pressionar empresas, porque isso aí pode perder o controle. Então, a dona de casa vai sentir, nós vamos sentir isso no bolso. Já estamos sentindo chegar no supermercado. E o terceiro pé desse tripé macroeconômico, que merece muita atenção, é a questão dos gastos. Os gastos públicos. O que você arrecada em relação ao que você gasta. Nós já batemos a escala de 1,3 trilhões, fora a dívida pública, né? Fora os juros. Então é monstruoso esses gastos. Se a gente não se atentar, ele derruba os outros 2 pés da economia. Então a gente tem que pensar bastante esses pacotes, esses planos, e ele demanda muito mais atenção, e isso está em votação lá no Congresso, essa questão do arcabouço fiscal, em paralelo enquanto se discute a PEC. É o momento de se discutir a PEC, é válido, mas qualquer comprovação, mudança na legislação agora, por lei, por força de lei, vai impactar junto às empresas grandes demissões, demissão em massa, impactos sociais, então você tem mais demissão, mais gente sem renda, maior dependência governamental. Então, o governo vai começar a criar dispositivos para manter pessoas que estão desempregadas. Então, mais bolsa aqui, maior a criminalidade, maior a informalidade. Mesmo, porque se a empresa mandar todo mundo embora, ela vai ter que contratar de novo. Então, a empresa não vai ficar sem mão de obra. Mas quando ela contratar de novo, então, isso tem a relação do consumo.
Quando ela contratar de novo, ela vai ter que contratar dentro daquele critério da lei. Ao contratar de novo, ela não pega pelo mesmo valor e mandou aquele embora. Sim. Ela pode até pegar o mesmo, 6 meses depois. Mas ela já não vai mais pegar naquele salário. Pode, mas mesmo, não, mas é o que eu tô querendo dizer. É uma situação que tem que ser discutida. Eu acho que sim, é o momento da gente, claro, não tomar atitude na canetada. Eu acho que tem que ser discutido muito bem. E quando a gente fala de corte de gastos, o que mais me machuca quando eu falo de política, principalmente corte de gasto, é que sempre corta pro pobre. Os ricos continuam pagando, sendo exonerados de imposto. Os deputados continuam com salário astronômico. Não corta salário, não corta gasto. Toda vez que corta gasto, corta gasto na educação, corta gasto na saúde. Mas por que não corta gasto deles? Por que não corta lá? Ótimo. Então, em vez de cortar na saúde, carne, né? em vez de cortar na saúde, aumenta o imposto do rico. Coloca imposto sobre jatinho, imposto sobre essas porra, tudo que eles compram. E aí, porque a maior parte do imposto no Brasil hoje é imposto sobre consumo. Quem mais se ferra com imposto sobre consumo? Pobre. Então, assim, é uma pauta que tem que ser discutida. Porque se você muda a escala, o banco, se tiver que adaptar a escala e contratar mais pessoas, ele não vai quebrar. As grandes empresas não vão quebrar com essa mudança de escala. Não. Quem pode quebrar é o pequeno. Não. E aí eu te pergunto, o que o governo vai fazer para incentivar o pequeno empreendedor? Vai aliviar as taxas de juros? Vai aumentar a taxa de... Porque uma empresa americana chega no banco e pega 44 bilhões depois de um rombo. Sim. O pequeno empreendedor chega no banco e não consegue R$1.000 de empréstimo. E quando consegue é com a maior taxa do mundo. Ou seja, é uma discussão muito ampla. Que eu acho que é o momento de colocar na mesa e falar, vamos discutir tudo. Vamos reformar. Vamos fazer a reforma trabalhista, uma contra-reforma trabalhista, uma reforma agrária, quem sabe. Então chegou a hora de colocar tudo na balança. Exatamente. A reforma administrativa, agrária, reforma fiscal. É o momento de reestruturar as decisões de crescimento e desenvolvimento do país. Mas se você toma uma medida populista, algo que vem voltar, porque isso vai trazer mais votos, você cria maior dependência do Estado. Então, parece que não, mas isso desestimula lá na frente o empreendedorismo. Né? Então, você tem uma situação dentro dessa configuração nacional e econômica muito, muito delicada. Eu estava ouvindo agora pela manhã a discussão disso lá junto com a Érica... A autora do projeto? A autora do projeto. Hilton. Érica Hilton. E aí, quem estava formando a banca aí falou uma moça que era de uma ONG. Falou umas coisas que não sabe. Falta visão, falta conteúdo, sabe? Falta aquele negócio, eu quero alguma coisa útil. Eu acho que assim, é legal levantar a proposta e agora se reunir todo mundo. Aí falou meia dúzia de políticos. E aí, esses políticos, eles trabalham na escala 6x1, 5x2. Não, a realidade dele é totalmente outra. E aí, você não tinha, por exemplo, um representante da Central Única dos Trabalhadores. Você não tinha um industrial. Tinha uma representante da CNI mostrando esses riscos que o país pode ter se essa pauta não for bem discutida. Veja, a própria criadora do projeto não tinha números... Embasamento para isso daí. O impacto dessa mudança. Então. Essas diferenças que tem muito você erro falou, no levantamento, né? Exato. Agora é hora de aprofundar. Mas o que eu acho legal é que, tipo assim, mesmo com todos esses erros, a gente levantou o tapete para essa discussão. Sim, a discussão tá aqui. A discussão tá aqui. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que o jeito que está sendo colocada a discussão é 6x1 para todos ou para ninguém. É isso que tem que ser colocado. Poxa, 6x1 para quais áreas, para quais setores? O professor comentou da CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, sindicatos em geral. Poxa, será que vale um 6x1, por exemplo, para a área de comércio? Não estou discutindo sim ou não, mas é para colocar, para refletir. E para a indústria, e para o serviço, e para o varejo, e para onde seria aplicado esse 6x1? Porque muitas vezes a gente fala, sou contra 6x1, tá no shopping de domingo, tá reclamando que a loja não tá aberta. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o trabalhador, eu só consigo domingo para trabalhar, para ir ao shopping. Tá bom, só que a pessoa que tá do outro lado ali do shopping, te atendendo, também não tá trabalhando numa escala 6x1? Exatamente. O hospital trabalha 24 horas. Vai aumentar o custo público, inclusive, com a redução dessa escala, ou com a proibição no caso dessa escala?
Como ficariam os custos públicos de um hospital que tem a enfermeira, que tem o atendente, que tem o próprio médico, que muitas vezes trabalham nessa escala 6x1? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a discussão de forma ampla. A discussão tem que ser aprofundada, na minha visão, muito. De forma de cada modelo de negócio, de cada estrutura de negócio. A gente está falando aqui do pequeno empreendedor, do pessoal de quebrada. O pessoal está ali na quebrada, poxa, criei minha lojinha de roupa aqui, por exemplo, criei minha lojinha aqui, uma adega. Sou contra a escala 6x1 numa adega. Vai contratar uma moça para trabalhar com ele? Vai contratar uma pessoa para trabalhar ali naquela adega ou naquela loja de roupa? Poxa, sábado é o dia que mais vende. Agora eu não consigo contratar só uma, vou ter que contratar 2. Meu custo vai dobrar. Eu sou empreendedor, eu tô ali, cara, sou suando, abrindo meu negocinho ali na hora. Meu custo dobra porque eu vou ter que ter 2 pessoas, que uma só já não vai dar conta. Mas aí também... essa discussão que a gente tem que colocar. Mano. Exatamente. É muita discussão, porque todo ponto tem um contraponto. Exato. Vai aumentar o custo do cara, beleza, só que vai ter mais pessoas trabalhando. Vai ter mais pessoas empregadas. Com mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo, automaticamente aumenta suas vendas. Perfeito. Exatamente. Então, há grupos de interesses. Há grupos de interesses. Por exemplo, quando essa pauta já foi apresentada em 2015, há um histórico de diversos deputados, senadores que trouxeram essa pauta e ela cai novamente em discussão agora. Mas, assim, no nível de prioridade, o que eu chamo a atenção, não desmerecendo ela. Pelo contrário, eu sou a favor de mais políticas públicas e encontrar um ponto de equilíbrio entre o modelo de socialismo, socialismo como distribuição de riquezas, e um modelo de capitalismo, que é a produtividade. Sem isso, nós não temos uma árvore de dinheiro. Pelo contrário, só afunda se você não fizer nada. Parou no tempo, a gente é ultrapassado. Por isso que a gente está nesse painel que você falou. Nós somos bons em vender commodities. Vendemos algodão, vendemos soja, porque nós temos uma terra maravilhosa, né? Mas os produtos de base não trazem esse retorno de riqueza que o brasileiro deveria ter isso por reconhecimento no seu PIB per capita, né? O quanto ele produz e o quanto é distribuído para ele. Então, por isso que leva a migração de brasileiros indo para os Estados Unidos, brasileiro indo para o Japão, cubanos fugindo de Cuba, venezuelanos vindo para o Brasil e se alavancando para outros países. O povo foge desses modelos econômicos porque são ditatoriais, porque não apresentam uma proposta que não seja atender um interesse público, e sim o interesse de uma minoria. Né? O capitalismo também. A gente só tem 64 bilionários no Brasil. Isso. Aí por isso que eu falo, tudo se a gente for colocar um ponto, para tudo há um contraponto. Isso. O capitalismo é bom para quem? Para os Estados Unidos, que entra no país dos outros, rouba tudo e leva para eles. Então, para nós que é só um celeiro, cadê a vantagem? Eu vou colocar para você assim, nós temos quantos multimilionários no Brasil? 64 bilionários. 64. Seria ideal diminuí-los ou aumentá-los? É possível aumentá-los? É possível aumentá-los. É possível todo mundo ser bilionário? É possível ele se tornar um milionário, eu me tornar um milionário. Possível de 200 milhões de brasileiros, todo mundo ser bilionário? Com mais riqueza, Não, todo mundo não. Você nunca vai ter isso aí. Mas é possível aumentar. Mas na sua casa, se você tivesse gente com mais renda, maior ganho, seria bom ou ruim? Seria ótimo. Então nós vamos regular a régua para baixo? Não, e se o vizinho a régua tem que ser para cima. Então, não vamos transformar pegar esse vizinho, o milionário, o empresário, no vilão. Não. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando em ganhos. E esses ganhos, obviamente, tem que respeitar a ética. Eu não posso ganhar em cima dele. Eu tenho que explorar oportunidades. E não ser um oportunista explorando um outro. Então, essa questão dos valores, a ética. Mas o que eu quero para a minha nação é que todo mundo ganhe bem. E não falar assim, ele ganha mais, então ele deveria dividir essa riqueza. Não, a gente não precisa nem pensar em dividir riqueza e multiplicar a riqueza como nações sejam. Mas você vê como é um paradigma que colocam na cabeça da gente? Olha, temos um problema, 70 milionários no Brasil. Que fosse 170, que fosse 1 milhão. Não, mas eu digo esse assim, é o ganho. É possível. É que você falou assim, do socialismo. É uma ditadura onde poucos se beneficiam. E eu falo, o capitalismo é a mesma coisa onde poucos se beneficiam. Aí que é o ponto. Equilíbrio, a palavra que o Roberto falou. O equilíbrio. Buscar esse equilíbrio, como eu falei pra vocês. Isso. Poxa, pegando ali o exemplo daquela pessoa que tá ali na quebrada, criando, empreendendo, iniciando. Ao invés de contratar 2 pessoas, 2 pessoas vai sair um custo muito alto. Por quê? A gente volta. Porque os custos trabalhistas brasileiros são altos.
Aí você estava falando, poxa... Pro pequeno empreendedor. Pro pequeno empreendedor. Para as grandes empresas também. As grandes empresas também. Por isso que elas não estão dando nós que estamos consumindo, também os custos são altos. A gente paga muito imposto. A gente tem que mudar o modelo econômico. Imposto sobre consumo, imposto sobre o meu empregado, imposto sobre energia elétrica, que é ridículo de absurdo. Então, a gente tem que realmente mudar esse paradigma, mudar o modelo econômico para ter esse equilíbrio. Que equilíbrio? Pagamento de imposto, como o Juninho falou, para os mais ricos, seja para o jatinho, seja como for, ok. Mas este dinheiro deve ser dividido de forma igualitária para ter esse equilíbrio. E é esse o papel do governo. Esse que é o ponto. Esse o papel do governo. Problema, que não redistribui. E esse é pronto. Aí que tá a falha do governo. A não redistribuição desse valor. Isso. A hora que o governo aprender a redistribuir da maneira correta tudo que ele arrecada, a discussão muda. Isso, exatamente. Concorda comigo? Como é que você muda a forma de pensar? Não, você fala, com uma boa gestão pública, eu vou reduzir dos meus gastos, eu vou cortar na própria carne, eu vou atuar, por exemplo, como o Mike falou, em setores onde a escala 6x1, não precisa ser geral. Quais são os setores, por exemplo, é no comércio, é um caixa de supermercado, está 6x1, é um rapaz que está atendendo na farmácia, no hospital, está uma carga muito elevada sobre eles, é sobre eles que a gente vai atuar. Exato. Certas categorias. Uma categoria que salvou muita gente e faltou a gratidão governamental foram os enfermeiros que durante a pandemia salvaram vidas e para eles não tinha escala 6x1, a escala era 7. E eles não tinham vida, mas estavam ali salvando pessoas. Depois que passou o período da pandemia, qual foi o reconhecimento da categoria? 0. Eles só vão ser lembrados de novo quando tiver uma segunda pandemia. E se esses profissionais cruzarem os braços? Ou falar, não, dessa forma eu não quero. Foi a classe que mais sofreu em termos de trabalho, além da nossa que estava desempregada ou parada dentro de casa sem poder trabalhar. Essa ação, o governo tem que ser, como o Mike falou, específico. Quais são as categorias? Eu não posso generalizar e pegar um todo. Identifica as colunas num pareto que mais afetam esse painel. Então vamos atuar sobre elas. E sobre elas a gente pode dar, como sugestão, algum desconto, alguma isenção fiscal. Por quê? Porque talvez vai ter que contratar mais pessoas para suprir essa carga horária. O que o governo vai fazer para essa área? Pronto. É aí que a gente está querendo chegar. É esse que seria o ponto. O equilíbrio. O equilíbrio. Não adianta, vamos acabar com 6x1 para todo mundo e que se exploda. Poxa, não é assim. Vamos acabar, em determinadas áreas e qual a contrapartida do governo para as instituições que vão continuarem, continuarem aí, ficarem sólidas. Boas decisões econômicas envolvem, quando a gente fala econômico, estamos falando de social. Boas decisões econômicas não envolvem a elevação de tributação a grandes empresas. Sabe por quê? Os milionários passam a maior parte do tempo buscando formas de desviar da tributação, dos impostos. Senão ele atinge aquela chamada curva de Laffer, que ele fala assim, vai chegar um ponto que não compensa cobrar mais imposto, porque eles vão parar de pagar. Então eles passam a maior parte do tempo buscando formas de não pagar impostos.